Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos puderam ouvir já a voz do Senhor Jesus? Louvado seja Deus. O Senhor se faz presente em nosso meio, mais uma vez nessa noite. Por isso é motivo de nós nos alegrarmos na presença de Deus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos, capítulo 12. Glórias a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que na presença do Senhor até a tristeza, ela salta de alegria. Não sei se você está entristecido com algo nessa noite, na sua vida, mas eu quero te dizer que na presença do Senhor não há tristeza que possa prevalecer, porque o Senhor, Ele está no controle, Ele está vendo e Ele conhece a cada coração que está na presença dEle nessa noite. Atos capítulo 12, todos acharam? Glória a Deus, o Senhor colocou essa palavra em meu coração para essa noite, culto de cura e libertação. O Senhor me direcionou essa palavra e eu creio que Deus vai falar com cada um de nós. Pretendo ser breve, bem simples, naquilo que o Senhor colocar em meu coração, amém? Atos capítulo 12. A palavra de Deus diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer naquela mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, abre o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, esse texto nós conhecemos. Quantos de nós já não ouvimos uma palavra de Deus a respeito de Pedro na prisão? O que Deus fez para libertar este homem? O que Deus fez para continuar o andamento, o propósito que Deus tinha na vida de Pedro? Nós vamos ver aqui como Deus é maravilhoso. A história aqui, o texto nos conta dessa passagem, que o rei Herodes, daquela época, ele estava sendo ali incomodado pelo crescimento do evangelho e da palavra de Deus. Nós podemos entender aqui com essa passagem que nós acabamos de ler, do capítulo 12, que desde o início da igreja primitiva, desde o início do evangelho, da palavra de Deus, do cristianismo na terra, nós podemos ver que isso incomoda. O evangelho da verdade, a palavra da verdade que liberta, incomoda a muitos. Nós podemos ver aqui que o evangelho de Cristo, o andamento que os apóstolos estavam tendo com o ensinamento da palavra de Deus, estava incomodando a muitos. Porque a palavra estava chegando entre os gentios, entre os judeus, em Samaria, todas as cidades, em Cafarnaum, Jerusalém. O poder da palavra de Deus estava alcançando a cada um que habitava naquela região. E com isso incomodava a muitos. A Bíblia diz que Herodes, que estava reinando naquela época, esse Herodes aqui é o Herodes Agripa. Ele é neto do Herodes o Grande.
Aquele Herodes que mandou matar a todas as crianças de 2 anos abaixo na época de Jesus. Esse Herodes aqui, ele está seguindo o mesmo exemplo do seu avô, perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Deus e tentando aniquilar aqueles que adoravam o nome do Senhor Jesus. Esse Herodes aqui, nós acabamos de ler, que ele lançou a mão contra alguns da igreja para os maltratar. E o maltratar aqui, se a gente for estudar mais além, não era somente xingar, não era somente difamar, mas era de bater, de açoitar, de prender e até mesmo de matar. A fúria de Herodes aqui contra o povo de Deus era grande. Nós vamos ver que o próprio Herodes, é ele quem mata a Tiago a fio da espada, irmão de João. João está sendo esfolado, o povo está sendo nesse momento oprimido, o povo de Deus, a igreja do Senhor e o evangelho de Cristo. Mas há um detalhe, que o nosso inimigo, acho que até hoje ele não aprendeu, que quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais eles crescem. Quanto mais o povo de Deus é oprimido, mais eles prosperam. Quanto mais o povo de Deus passa por pressão, mais eles avançam. Herodes aqui lançou a mão sobre Tiago e o matou. A Bíblia vai nos dizer que nessa época, ele matando ali a Tiago, ele agradou o povo judeu. Herodes aqui foi aplaudido. Herodes aqui foi ovacionado pelo povo. Ele viu que isso agradou o povo. E Herodes aqui, ele está crescendo politicamente diante do povo. Então, ele quer fazer mais e mais contra o povo de Deus, para ganhar a sua fama, a sua posição e o seu apoio diante do povo. A Bíblia vai dizer que depois de matar Tiago, a Bíblia diz que ele vai e lança a mão sobre Pedro, com a mesma intenção, só que agora diferente. Pegando a Pedro, ele vai lançar Pedro numa prisão. Porque a Bíblia diz que era a época dos asmos, ou festa da Páscoa, era uma preparação, era um momento festivo no meio do povo judeu. Então Herodes, ele pega Pedro, e para ele não matar Pedro agora no momento de festa, ele vai aprisionar Pedro, vai deixar ele preso num cárcere, e a Bíblia diz que ele está preso, junto com 4 quartenos de soldado, são 4 grupos de soldado, ou seja, 16 soldados para guardar um homem numa prisão. A Bíblia nos mostra e nos aponta que são 2 soldados em cada porta, são 3 portas, e 2 estão ali com Pedro dentro da prisão, com as algemas. Pé de Pedro, pé de soldado. Mão de Pedro e mão de soldado, dos 2 lados. Dentro de uma prisão. Na porta da prisão, mais 2 soldados. Na segunda porta, mais 2 soldados. Na terceira porta, mais 2 soldados. 8 soldados no total. O ensinamento nos mostra que a cada 4 horas, eles faziam uma troca de soldados, para não correr o risco de alguém se machucar, morrer, ou até mesmo pegar no sono. Eu posso ver aqui como Herodes, o inimigo, ele arquitetou bem para poder prender a Pedro. Eu quero te dizer nessa noite, nesse culto de libertação, parece que o nosso inimigo, dessa vez, ele bolou um bom plano para nos destruir. Parece que dessa vez o inimigo, ele conseguiu fazer um grande projeto para tentar destruir o povo de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, que não há projeto do inimigo que o Senhor não possa entrar nela. Oh, glórias a Deus. Pedro está preso, para ser agora apresentado depois da Páscoa ao povo. Veja a intenção de Herodes, a intenção do adversário. Herodes aqui representa o adversário, aquele que estava indo contra a palavra, contra o povo de Deus. Conjecturando para os dias de hoje, é o nosso adversário, o adversário da nossa alma. Veja o projeto do adversário. Ele não quer somente agora aprisionar Pedro, mas também ele quer apresentar depois ao povo, ou seja, envergonhar para depois tirar a vida de Pedro. Oh, glórias a Deus. A Bíblia diz que ele, estando aprisionado, Herodes, no momento de festa, espera a Páscoa acabar. Sabe que isso me mostra, meus irmãos? Que o povo está no momento de festa, o povo está querendo comemorar em um momento em que a igreja está sendo perseguida.
O povo está buscando festejar, enquanto a igreja está passando por um momento de dificuldade. O povo está buscando mordomia, descanso, enquanto a igreja está passando por um momento de perseguição. Entenda, o povo judeu estava querendo comemorar a Páscoa. A Páscoa nada mais simboliza a festa da liberdade do povo judeu. Quando Deus libertou o povo da escravidão. É interessante que os judeus querem comemorar a liberdade, enquanto um outro judeu chamado Pedro está sendo aprisionado. Que contradição é essa? Que desunião é essa? Que um povo comemora enquanto o outro sofre. Que um povo comemora enquanto o outro chora. Que desigualdade é essa? Enquanto um povo está festejando e o outro está sofrendo. Que falta de discernimento é essa? Um povo comemorando enquanto o outro está sendo aprisionado. Comemora-se a liberdade enquanto um sofre a perseguição da prisão. Entenda que nessa noite nós vamos compreender que os planos de Deus ninguém pode frustrar. Ninguém pode parar. A Bíblia nos mostra que esse Herodes conseguiu matar Tiago, um dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Só que o texto, a história, a Bíblia Sagrada nos mostra que Tiago, ele cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu o seu propósito. Herodes, ele está achando que tem poder sobre a vida, porque ele conseguiu aniquilar a Tiago. Mas ele só conseguiu porque Deus permitiu, porque o propósito de Tiago já havia cumprido aqui nessa terra. Por isso, ele morreu pela mão de Herodes. Só que Herodes está achando agora que tem domínio sobre a vida. Entenda isso que o Senhor está falando aqui nessa noite. Ele está achando que pode. E ele tem agora a mesma intenção com Pedro. A intenção com Pedro é pior, como já disse, é prender, envergonhar e depois matar. Só que eu quero te dizer nessa noite que o inimigo, ele veio com um propósito, com um plano, ou um projeto para tentar te matar, para tentar te envergonhar, para tentar te destruir. Só que uma coisa eu tenho para te dizer nessa noite: se Deus tem um propósito na tua vida, nada vai parar, nada vai te destruir. Não há cadeia, não há prisão, não há domínio do mal que vai destruir o projeto de Deus na tua vida. Ele quer fazer da mesma forma com Pedro. Só que Deus ainda tem um projeto na vida de Pedro. Deus ainda tem um plano na vida de Pedro. E o inimigo agora arquitetou algum plano muito bom para parar o ministério, o plano, a vida, a chamada na vida de Pedro. Só que o Senhor, ele tem um escape para todas as horas. Como já foi dito aqui nessa noite, a palavra do Senhor nos diz que Ele é um refúgio. Ele é o nosso socorro em meio às adversidades, em meio à angústia. O nosso Deus é salvação. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro, estando preso agora, diante dos olhos de Herodes e do povo, Pedro, ele está preso, aprisionado, está agora sem saída, sem escape, sem jeito para a sua vida. Mas a história, e eu me encanto como a Bíblia apresenta as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele está guardado na prisão. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele está guardado, ele não está preso. Sabe o que vem para nos dizer nessa noite, através dessa palavra? É que para as pessoas, para o teu inimigo, você está preso. Não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: eu estou guardando. Alguém da tua história está dizendo: não tem mais jeito, da tua família, da tua casa, está aprisionado, vai morrer, não vai ter mais saída, não tem mais situação, não tem mais solução, mas Deus está dizendo: eu estou guardando. Ei, para as pessoas, nós estamos presos, não tem saída em muitas situações da nossa vida, mas Deus está dizendo: eu estou guardando. Aleluia. Pedro estava guardado na prisão. Olha para você ver como que é o trabalhar de Deus. O inimigo acha que está aprisionando para matar, mas Deus está dizendo: eu estou guardando. Está sobre o meu controle. Porque Deus, ele tem o controle até no reino das trevas. Porque a Bíblia vai nos dizer que tudo, Deus tem um propósito.
Em Eclesiastes, a Bíblia vai nos dizer que até o homem mau nasceu para um propósito. Herodes aqui está achando que está com poder, mas Deus está dizendo: eu estou acima deste mal, eu estou acima deste propósito. Aleluias. Até aquilo que você não entende, as dores, a perseguição, a prisão, as cadeias, você acha que você está perdido, sem saída, mas Deus está dizendo: eu estou guardando e tenho solução. Aleluias. Pedro está guardado na prisão, e a igreja fazia contínua oração por ele, uma incessante oração pela vida de Pedro. Entenda isso aqui, nós como igreja, quando unimos a nossa fé para poder orar, interceder, não há cadeia, não há prisão, não há guardas que pode parar a oração da igreja. Não há prisão, não há inimigo, não há força do mal que prevaleça contra a oração da igreja. Sabe o que Deus quer da igreja? Ore mais, busque mais, clame mais, me chame mais no secreto, ore mais, una fé. Ei, já foi falado sobre união, sobre nós estarmos unidos em oração, em busca, em comunhão, porque somente assim nós temos força contra o nosso mal, somente assim nós temos força contra o reino das trevas. Oração. A igreja está orando incessantemente pela vida de Pedro. Sabe o que isso nos mostra? Que oração, e nós já sabemos disso, é fácil orar? Oração é guerra. Oração é batalha. Orar não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um tinha vida de oração. Vida de oração é para poucos. E o Senhor nos chamou muitos para esse ministério mesmo. É poucos que aguentam, é poucos que entram na guerra, é poucos que entram na batalha, é poucos que compram a briga pela vida de outros. São poucos os intercessores, são poucos que oram, que unem a fé para orar. Nós somos esses poucos que vai orar, nós somos desses que vai buscar. E enquanto nós oramos, o inferno não prevalece. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Também é maravilhoso como o Senhor direciona da maneira que Ele quer. A gente quer pregar de uma forma e Deus dirige de outra. Glórias a Deus. A igreja ora. Enquanto um povo festeja, a igreja está orando. Enquanto uns comemoram, a igreja está sendo oprimida. Mas tem uma igreja que está orando e comprando guerra, comprando batalha. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. No meio da dificuldade, você ora? Você clama ou você festeja? Entenda isso. Que em momento de guerra é momento de guerra, momento de festa é momento de festa. É bom festejar, é bom, mas quando o momento é de dificuldade, é momento de nós entendermos, de termos discernimento, que é momento de orar, é momento de buscar, porque é guerra, é batalha, é dificuldade, é momento de clamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu entendo? Que a igreja está orando por causa da dificuldade, e nós somos assim, né? Você já viu o crente quando ele está passando por dificuldade? É o momento em que ele mais ora. É o momento em que ele mais clama. É na pressão que o crente ele busca mais intimidade com Deus. E nessa pressão que a igreja está passando, estão clamando enquanto um povo festeja. Sabe, irmãos, eu começo a entender que no meio do nosso povo, no meio do povo de Deus, muitos entendem de festa. Muitos entendem de comemorar, de se alegrar, mas poucos entendem de batalha espiritual. Neste momento, neste culto, nesta palavra, está acontecendo uma batalha espiritual. Num culto como esse que nós estamos aqui, onde a qualquer momento o inimigo pode tentar algo, está acontecendo uma batalha espiritual. Só que nessa noite nós precisamos entender que quando nós invocamos o nome do Senhor, não há inferno que prevaleça. Glórias a Deus. Eu entendo que no meio do povo de Deus, muitos entendem de festa e pouco de guerra espiritual. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Posso falar? Vai doer um pouquinho. Posso falar ou não posso? Posso falar? Sexta-feira vai ter festa na igreja. Aí, irmão, só falta entrar gente tropeçando ali para dentro do portão.
Irmão, sexta-feira vai ter oração, consagração na igreja. Ih, irmãos. Aí aparece trabalho, aí aparece um monte de coisa. Ah, irmão, sacomene. É igual os olhos lá do Todo Mundo Odeia o Cristo. Sacomene. Aí fica difícil. Irmãos, vai ter festa. O nosso povo entende muito de festa, mas pouco de guerra espiritual. Sabe, irmãos, para começar a quebrar o gelo, pergunta para o seu irmão assim, ó, você somente é de festa ou você é de guerra também? Porque se você só for de festa, festa é bom. Mas se você só for de festa, você veio para um culto errado, porque o culto hoje não é de festa. O culto hoje é de guerra. Oramandará, suribicandarácia. Está acontecendo guerra, mas a vitória é de Deus. A vitória é do povo de Deus. A vitória permanece sendo dele. A adversidade é grande, as cadeias são grandes, os adversários são grandes, mas maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que nos trouxe para este lugar, para reconhecer que o nome dele está acima de todo nome. Oh, glórias a Deus! Há um momento de perseguição na igreja. E a hora está passando. O povo está sendo oprimido e Pedro está preso. E a igreja ora constantemente. E a Bíblia vai nos dizer que eles insistem em oração. Insista. Insista. Porque o Senhor, Ele está ouvindo. Sabe, irmãos, através desta palavra eu quero te dizer uma coisa. Enquanto você ora, parece que nada está acontecendo. Mas Deus já está visitando as cadeias. Deus já está entrando, visitando a tua casa, a tua família. Deus já está entrando lá. E você pensa que nada está acontecendo. Mas continue insistindo, porque a resposta vem, a direção vem, o sinal e a vitória vem para a tua vida. Continue insistindo em oração. Uma igreja que ora, ninguém pode parar, ninguém pode destruir. Uma igreja que ora. Grande é o nome do Senhor Jesus. O inimigo achou agora que tinha poder sobre Pedro. Arquitetou um projeto grande, soldado, cadeia, tranca, portão de ferro. Mas o Senhor nada pode impedir ele quando quer agir. Glórias a Deus. A Bíblia diz assim que Herodes, quando estava para fazer, naquela mesma noite, apresentar Pedro ao povo, ou seja, para envergonhar agora Pedro, diante do povo, diante de todos, para depois o matar. Quando ele estava para executar o seu plano maligno, no momento certo, na hora que ele achou que não tinha mais saída, quando o povo achou que não tinha mais jeito, o Senhor entrou em ação. O que eu quero te dizer nessa noite, quando você não vê mais saída, quando você pensa que não tem mais jeito, é aí que Deus entra com a ação divina, é aí que o poder de Deus manifesta na tua vida. Glórias a Deus. Quando Herodes estava para o fazer e apresentar diante do povo, quando ele estava próximo de aniquilar o seu projeto, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Que sono é esse, hein, irmãos? Em saber que vai morrer no dia seguinte e ainda conseguir dormir? Será que esse sono aqui era de descanso, realmente de confiança? Ou será que esse sono aqui era de cansaço? Ou será que era uma sonolência espiritual? Porque eu e você olhamos para Pedro e pensamos, como pode dormir sabendo que vai morrer? É simples. Se for um sono espiritual, uma sonolência espiritual, quantos aí nós não conhecemos aí fora? Que está no sono da morte, que está no sono espiritual, na sonolência, caminhando para o caminho da morte, que está indo para o caminho da perdição, mas está sem ver, está no sono, na sonolência espiritual. Mas Pedro estava dormindo, a Bíblia diz, e eu quero crer que ele estava confiando em Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa. E quem tem uma palavra de Deus descansa no meio das dificuldades. Quem tem uma palavra de Deus descansa no momento da aflição, no momento da cadeia, no momento da adversidade. Confia na palavra de Deus. Pedro está dormindo entre dois soldados, ligados às duas cadeias, nas mãos, nos pés. Aparentemente não tem saída, não tem mais jeito. Mas é neste momento que o Senhor manifesta o teu poder. O que para você não tem mais jeito?
ou para alguém da tua família que hoje você está vendo e está dizendo, está acorrentado, está aprisionado. A demanda de soldado, e você entende o que eu estou falando, sobre a vida dele está grande. Não tem mais saída. Eu quero te lembrar que pode ter soldado do inferno, pode ter levante do adversário grande, e pode ter inúmeros soldados tentando contra um filho de Deus. Mas o nosso Deus que nós servimos, ele tem vários nomes, e um dos seus nomes é Jeová de Sabaoth, que significa Senhor dos Exércitos. Se ele é Senhor dos Exércitos, isso significa que ele é Deus da guerra. Ele é Deus de batalha. E detalhe, que nunca perdeu guerra, que nunca perdeu batalha. Que prisão é essa? Que soldados são esses que estão oprimindo a tua casa, a tua família, a tua história? Eu quero te dizer que o Deus, o Senhor da guerra, ele ainda está no controle, ele ainda está no domínio dessa situação e não vai ficar desta maneira, aleluias. A Bíblia diz, eu vou encaminhando, eu vou acelerando para poder encerrar, porque o tempo está avançado. Creia no que Deus está falando aqui nessa noite. O Senhor me deu essa palavra, e você crê nessa palavra nessa noite? Crê que Deus está falando neste lugar? Aleluias. Irmãos, eu comentei aqui com a missionária Renata, com o pastor Leandro, que a gente pregar no domingo é difícil. A igreja mais cheia, a gente tem uma pressão. Mas pregar em dia de culto, de cura e libertação, é batalha. É difícil. Só Deus vê as batalhas que nós travamos. Mas a vitória vem do Senhor. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo e o Senhor visitou a Pedro naquela prisão. Eu digo o Senhor porque quando fala o anjo do Senhor, há especulações que dizem que é o próprio Deus, uma teofania, a manifestação de Deus através de um anjo. É Deus entrando naquela prisão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor entrou dentro daquela prisão. E o anjo do Senhor resplandeceu uma luz na prisão. Oh, glórias a Deus. Isso nos mostra que Deus, ele entra onde for preciso. Ele entra onde for preciso para poder te dar a vitória, para poder alcançar alguém que você tem orado. Pode ser na prisão, pode ser dentro de uma cadeia, pode ser numa cama de um hospital, pode ser numa cama, numa depressão. O Senhor entra onde for preciso. O Senhor entra dentro de uma cadeia, dentro de um bar, nos escadão da vida, na biqueira. Deus entra onde for preciso. Deus entra também no terreiro, na escuridão. Deus entra onde for preciso. A Bíblia diz que o anjo resplandeceu uma luz na prisão. Oh, glórias a Deus. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. O Senhor está visitando aquele lugar. O Senhor está visitando a tua casa. E uma luz está iluminando aquele lugar, porque o Senhor está visitando a tua história, aleluias, oh glórias a Deus, e resplandeceu uma luz naquela prisão, oh glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor tocou a Pedro na ilharga, ou na lateral, ou aqui na costela. O anjo do Senhor tocou a Pedro na ilharga, costela. É interessante. Ramandará, suribicandarácia. É interessante que o Senhor tocou enquanto Pedro estava no sono, dormindo, num profundo sono. E o Senhor tocou justamente na parte mais sensível do homem. Pega o mistério. Tocou na parte mais sensível do homem, na costela, da onde o Senhor tirou a mulher. Ele estava tocando na costela, na parte mais sensível do homem. Deus está dizendo aqui que Ele está tocando, e não é de hoje, na costela de alguém. É para você entender que o toque do Senhor não é para te matar, mas é para te despertar. E às vezes você está entendendo que Deus está dizendo que o toque de Deus, às vezes nem sempre é agradável. O toque de Deus às vezes é dolorido, às vezes dói, às vezes machuca, às vezes nos fere, mas é para que nós venhamos nos despertar diante da voz dEle, diante da voz do Criador, aleluias.
O anjo do Senhor tocou na ilharga de Pedro, na lateral, na costela. Para quê? Qual é a intenção de tocar a Pedro na ilharga? É de despertar a Pedro. Quando Deus nos toca, é para nos despertar. Veja que há detalhes na Bíblia. A Bíblia diz para despertar. E tocou na ilharga e o despertou. Primeiro o Senhor te desperta para depois falar com você. Porque Deus não fala com ninguém que está dormindo, com alguém que está na sonolência, com alguém que está desligado, com alguém que não está prestando atenção. Deus fala com alguém que está posicionado. Deus fala com quem está ligado. Deus fala com quem dá ouvido. É por isso que Deus despertou a Pedro, dizendo: levanta-te depressa. Olha para você entender o que Deus está dizendo. Levanta-te depressa. Depressa. Deus deu uma ordem para ele: levanta-te depressa. Ou seja, não há mais tempo a perder. Se coloque de pé, se posicione. É momento de despertar. E esse toque, essa prisão, essa cadeia não é para te matar, mas é para que você veja a glória e o poder de Deus. Levanta-te depressa, aleluias. Olha o que o Senhor está nos dizendo nessa noite. É momento, Pedro, de se levantar depressa. Não é amanhã, não é depois, é agora, Pedro. Não dá mais tempo. Levanta-te depressa. Eu já falei, já preguei sobre isso. Levantar é posicionamento. Eu estou encaminhando para encerrar. Glórias a Deus. É posicionamento. Levanta-te depressa. Entenda uma coisa. Nós queremos ver as cadeias quebrarem, as portas se abrirem para depois se levantar. Mas primeiro a ordem de Deus é: se levanta, se posiciona para ver as cadeias caírem, para ver o agir de Deus. Nós queremos primeiro ver o mar aberto, para depois glorificar, para depois atravessar. Nós temos um problema de querer ver para depois glorificar. Nós queremos muitas das vezes sentir a Deus para adorar Ele. Não, é o contrário. Primeiro a gente adora, primeiro a gente glorifica, primeiro a gente se levanta, para depois ver o agir de Deus. É uma ação e uma reação de Deus. Então entenda, primeiro passo é nosso. Deus está dizendo: levanta-te, Pedro, e as cadeias vão quebrar, as correntes vão cair, aleluias. Oh, glórias a Deus. A Bíblia diz que ele levantando, as cadeias caíram. Oh, glórias a Deus. Assim que ele se colocou de pé, olha para você ver, assim que ele se posicionou, as cadeias caíram. Se posiciona para você ver o poder de Deus. Deus está te chamando a ver o agir dele. É questão de posicionamento, é questão de se levantar, é questão de se posicionar diante de Deus, aleluias. Oh, glórias a Deus. E ele se levantando, o anjo disse mais. Eu vou encerrar. Se coloque de pé nessa noite. Oh, glórias a Deus. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas, ou sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe mais: lança-te às costas a tua capa e segue-me. Olha a ordem que o Senhor deu. Levanta-te depressa. Quando ele se posicionou, as cadeias caíram. E o Senhor disse mais. Entenda o que o Senhor está dizendo. Deus ainda está falando. E o Senhor disse mais: cinge-te e ata as tuas sandálias. Irmãos, para quem precisa fugir de uma cadeia depressa, vai se preocupar em vestir sandália? Vai se preocupar em se cingir? Cingir é se vestir. O Senhor estava dizendo para ele: vista-se, ata as tuas sandálias, pegue a tua capa e segue-me. Olha para você ver o que o Senhor estava dizendo. Se veste. Põe as sandálias para sair desta cadeia. Herodes estava querendo envergonhar a Pedro. E o Senhor está dizendo: se veste. O que Deus está dizendo para nós nessa noite: estou tirando a tua vergonha. Se veste nesta noite. Porque você vai sair dessa cadeia. E você não vai sair da mesma maneira. Você não vai sair de qualquer jeito. Você vai sair glorificando. Você vai sair preparado. Entenda o que Deus está dizendo para você nessa noite. Se vista. Ata as tuas sandálias.
Se levanta, erga a tua cabeça, põe um sorriso no rosto, faz o cabelo, faz um topete, se vista, se alegra, porque o Senhor está abrindo as portas, porque o Senhor está quebrando a cadeia, porque o Senhor está te dando liberdade nesta noite, aleluia. Oh, glória, glória a Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus. Cinge-te, ata as tuas alparcas e lança a tua capa e segue-me. Oh, glórias a Deus. É cada vez que a gente vai lendo, o Senhor vai falando. Se prepara, se vista e segue-me. Quem diz segue-me é porque está atrás ou na frente? O Senhor diz segue-me. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu já fui na frente. Eu já estou na frente. Não precisa ter medo. O medo não vai te parar. Não tenha medo, porque eu já fui na tua frente. E quando o Senhor vai na frente, não tem porta, não tem cadeia. A Bíblia vai dizer que o Senhor foi. Ele passou a primeira porta. Ele passou a segunda porta. E a terceira porta, a Bíblia faz questão de dizer, e eu amo esses detalhes na Bíblia. A Bíblia vai dizer que a porta era de ferro. Para quê? Para dizer que não há ferro, não há porta, não há poder diante da presença de Deus. Porque em Isaías 45 ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de ferro, despedaçarei os ferrolhos de bronze, para que saibas que eu sou Deus. Ei, creia que o Senhor estando à frente, não há o que possa impedir, aleluias. Oh, glórias a Deus. E o Senhor foi à frente, deu a liberdade para Pedro. E enquanto isso a igreja está fazendo o quê? Orando. Orando. A igreja está vendo alguma coisa? Mas a igreja está em contínua oração. O Senhor está visitando cadeia, está quebrando corrente, está abrindo porta. A igreja não vê, a igreja só ora, só ora, só ora. O Senhor está trabalhando e a igreja está orando. A igreja não está vendo, mas Deus está agindo, Deus está operando. E entendo isso aqui, irmãos, para mim poder encerrar nesta noite. Enquanto nós oramos, Deus trabalha. Enquanto nós clamamos, Deus trabalha. Enquanto nós oramos, Deus dá livramento. Enquanto nós oramos, as cadeias se quebram, as portas se abrem. Enquanto nós clamamos, a Bíblia diz que o Senhor colocou Pedro para fora da prisão, para a rua, diante do seu caminho. E o anjo lhe deixou. A Bíblia diz que Pedro ele caiu em si e diz, verdadeiramente, Deus me libertou das mãos de Faraó, e das mãos de Herodes e daquela cadeia. Entenda isso, irmãos, que depois que o Senhor deu o livramento, ele caiu em si. Sabe, irmãos, nós entendemos que depois que Deus dá livramento, a gente diz, verdadeiramente foi Deus. Não era uma visão, era Deus que estava operando, era Deus que estava agindo, mas pelo poder da oração da igreja, aleluias. E Pedro seguiu, e ele foi para onde? Eu vou encerrar, eu sei que a minha esposa está fazendo assim para mim. Pedro foi para onde? Foi lá na casa de Maria, mãe de João. E a igreja, ele estava reunido orando a Deus. Olha onde que Pedro foi. Aonde eles estavam reunidos orando a Deus. A Bíblia diz que Pedro chegou e bateu na porta. Oh, glória. Ele bateu na porta. Aí uma menina foi abrir e viu que era Pedro. E voltou, em vez dela abrir a porta, ela voltou e contou para aqueles que estavam orando e disse, sabe quem está na porta? É Pedro. E é interessante, irmãos, que aqueles que estavam orando não acreditaram, disseram, você está fora de ti. Irmãos, nós oramos e às vezes não acreditamos que vai acontecer. Então por que a gente ora? A igreja estava orando. E ela disse, Pedro está aí. Só que eles não acreditaram, mas Pedro continuou batendo a porta. Pode ler depois. Ele continuou batendo a porta. Eu entendo que tem portas que Deus abre por milagre, mas tem porta que a gente tem que continuar batendo. Pedro estava insistindo. Aleluia. Mas eu quero te dizer uma palavra para eu poder encerrar nessa noite. Pedro estava batendo na porta. A igreja estava orando por Pedro. E agora quem que está batendo na porta?
Aleluias. Eu libero essa palavra profética para a tua vida, para poder encerrar. Aleluias. A resposta da tua oração vai bater na tua porta. A resposta do teu clamor vai bater na tua porta. Enquanto você está orando, a resposta está chegando. Enquanto você está orando, a resposta está vindo. E logo, logo você vai escutar a tua resposta chegando na tua porta. Fique com essa palavra nessa noite. O nosso Deus é Deus de poder, é Deus que liberta, é Deus poderoso que tem domínio sobre todas as coisas. Aleluia. Quem crê nesta palavra, glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque Deus está trabalhando por nós. E assim eu encerro a minha oportunidade e agradeço, e as palmas adoram o Senhor nessa noite. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus.